Então, muito boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e a todas as senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de poder dar início à nossa reunião e, assim, procederemos de imediato. Relembro que temos hoje uma reunião com duas partes. Uma parte 1, que é a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e uma parte 2, onde temos de tratar algumas matérias do nosso expediente. A grelha, como sabem, a grelha aplicável a esta reunião com o Sr. Secretário de Estado consiste na concessão de um período de 10 minutos, até 10 minutos, para uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. Cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos, com resposta imediata do Sr. Secretário de Estado, e teremos ainda uma segunda ronda, onde haverá um número ilimitado de inscrições, mas sendo o tempo condicionado a 1 minuto e meio por deputado. E assim sendo, Sr. Secretário de Estado, é com enorme gosto que voltamos a recebê-lo aqui na Comissão e a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O gosto é meu para vir aqui hoje fazer-vos um pouco o relato do Conselho Europeu dos passados dias 20 e 21 de outubro. Um dos temas que foram discutidos neste Conselho Europeu foi a guerra na Ucrânia e a agressão russa relativamente à Ucrânia, com a reafirmação daquilo que têm sido as posições da União Europeia nesta matéria. Por um lado, o sinalizar de forma muito clara que é a Rússia que é responsável pelas atuais crises energética e económica, pelas consequências que estamos a sofrer, que são consequências da agressão e não das sanções, ao contrário do que a propaganda e a desinformação russa pretendem espalhar, e há um esforço muito grande que os líderes aqui reafirmaram de combater esta desinformação de resto, manter e reafirmar a condenação da agressão russa e, em particular, dos ataques mais recentes, ataques indiscriminados com mísseis e drones que a Rússia lançou contra civis e contra equipamentos de caráter civil e infraestruturas designadamente energéticas, e estes ataques contra cidades, designadamente Kiev e outras cidades, são obviamente absolutamente inaceitáveis. E, portanto, há aqui uma condenação firme e inequívoca, também da anexação, ou da suposta anexação por parte da Rússia dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, e uma reafirmação do apoio total da União Europeia à independência, à soberania, à integridade territorial da Ucrânia, reconhecendo o seu direito a defender-se e apelando a que a Rússia se retire imediata, completa e incondicionalmente de todo o território ucraniano, de acordo com as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Exigindo também que a Rússia e todos os autores dos crimes que estão a ser cometidos na Ucrânia sejam responsabilizados, prestem contas, e um apoio forte às investigações por parte do Procurador do Tribunal Penal Internacional no território ucraniano. Há também, nas conclusões do Conselho Europeu, um recordar do último pacote de sanções, já o 8º pacote de sanções que foi recentemente acordado pela União Europeia contra a Rússia, e também um compromisso renovado com o apoio político, militar e financeiro à Ucrânia, quer para as suas necessidades imediatas, quer também com vista à sua reconstrução. E hoje mesmo, dia 25 de outubro, está a decorrer em Berlim uma cimeira organizada em conjunto pela União Europeia e pelo G7 relativamente à reconstrução da Ucrânia. Também um apelo às autoridades bielorrussas para que parem de facilitar a guerra de agressão da Rússia, e uma condenação também do apoio militar que as autoridades iranianas têm prestado ao esforço de guerra russo, designadamente com o envio de drones que têm sido utilizados ultimamente, como já referi, para ataques indiscriminados, não só a alvos militares, mas também, lamentavelmente, a alvos civis. No plano da segurança alimentar, foram também, mais uma vez, reafirmada a ideia que nunca é demais salientar de que as sanções da União Europeia contra a Rússia não proíbem a exportação de produtos agrícolas e alimentares
da Rússia para países terceiros. O que é inaceitável, pelo contrário, é que a Rússia utilize alimentos como uma arma de guerra salientando-se a importância quer dos corredores solidários desenvolvidos pela União Europeia, que têm permitido retirar da Ucrânia, tem permitido à Ucrânia exportar volumes significativos de colheitas, produtos agrícolas e fertilizantes, quer também um apoio à iniciativa dos cereais do Mar Negro, que foi mediada pela Turquia e pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e que permitiu a exportação através do Mar Negro, como é sabido, de um número muito considerável de cereais que estavam retidos na Ucrânia e isso tem sido muito importante para evitar consequências consequências drásticas, sobretudo nos países menos desenvolvidos, em termos de acesso à alimentação. Apelando-se a que esta iniciativa do Mar Negro seja renovada e possa prosseguir a sua vigência. Também, em matéria de infraestruturas críticas, os chefes de Estado e chefes de Governo procederam a uma condenação firme dos recentes atos de sabotagem contra os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, apelando a todos os Estados-membros para tomarem medidas urgentes e eficazes no sentido de reforçar a resiliência deste tipo de infraestruturas críticas e apelando a uma rápida e acelerada implementação de duas diretivas justamente nesta matéria, quanto à segurança de redes e quanto à resiliência de entidades críticas. Ainda em matéria de política externa e relações externas, foi realizado um debate estratégico entre os líderes acerca do relacionamento entre a União Europeia e a China e foram discutidos os preparativos, quer da cimeira entre a União Europeia e a ASEAN, no final deste ano, em dezembro, quer da participação da União Europeia em duas conferências das Nações Unidas sobre alterações climáticas e sobre biodiversidade. E ainda uma condenação relativamente às autoridades iranianas pela forma como têm reprimido manifestações pacíficas no seu território. Em qualquer caso, o tema central deste Conselho Europeu foi, sem dúvida, o tema da energia e da economia, da situação económica e energética. Foi aí que se concentraram, essencialmente, as discussões entre os líderes e o que as conclusões refletem é um debate muito alargado que houve sobre um conjunto vasto de instrumentos para dar resposta à atual situação energética e económica. Tudo isto sempre norteado pela busca de três objetivos centrais: reduzir a procura ou consumo de energia, garantir a segurança de abastecimento da União Europeia e fazer baixar os preços de energia. Estes são os três objetivos essenciais e, com vista a atingir este tríptico de objetivos, foram discutidas diferentes iniciativas, algumas das quais já constam de propostas que foram recentemente apresentadas pela Comissão Europeia e que estão, aliás, a ser hoje mesmo discutidas pelos Ministros da Energia num Conselho dedicado aos temas de energia. Outras que não resultam de propostas da Comissão, mas em que é feito um apelo a que essas propostas surjam. E, portanto, essas várias medidas que foram discutidas, passo a referir muito brevemente a elas, passam, por um lado, pela aquisição conjunta de gás, através de uma plataforma europeia, devendo isso ser feito obrigatoriamente, pelo menos em relação a 15% das necessidades de enchimento das reservas de gás, a necessidade de aprovação de um novo índice de referência para a comercialização de gás. O índice de referência mais utilizado na Europa é o chamado TTF, que é essencialmente baseado no gás de pipeline. Sucede que atualmente, por força das circunstâncias que conhecem, essencialmente a Europa está a adquirir gás liquefeito, GNL. E por isso este índice já não se mostra o mais adequado, precisa de ser corrigido ou complementado com um índice adicional e foi feito aqui um apelo à Comissão Europeia para que até ao final deste ano possa então apresentar este novo índice de referência. Associado a este novo índice está também, nas propostas da Comissão Europeia já apresentadas, a definição de um chamado corredor de preços, um corredor dinâmico de preços, que permita evitar episódios de preços excessivos do gás. Portanto, funciona como uma válvula de segurança que atua
quando o preço se torne desligado daquilo que é a racionalidade do mercado e permita aí evitar esses fenómenos de picos de preço. Também um apelo à apresentação de um quadro temporário na União Europeia que limite o preço do gás utilizado para a produção de eletricidade, ou seja, algo inspirado naquilo que tem sido o mecanismo ibérico e no sucesso do mecanismo ibérico, e que vários Estados-membros têm apelado a que seja generalizado a toda a União Europeia. A simplificação de procedimentos de concessão de licenças para a produção de energias renováveis. Novos mecanismos reforçados de solidariedade energética em caso de ocorrência de perturbações no abastecimento de algum Estado-membro. Continuação dos esforços de redução de procura ou de consumo de energia. A intensificação dos investimentos na eficiência energética e em infraestruturas energéticas, designadamente as interligações, e uma referência expressa ao investimento em interligações, e de resto gostaria ainda, já não tenho muito tempo, de me referir expressamente a esse tema, e por fim, a necessidade de acelerar os trabalhos relativos à reforma estrutural do mercado de eletricidade, designadamente com o decoupling, com o desfazamento entre o preço do gás e o preço da eletricidade. No plano económico, isto no plano da energia, no plano económico, um apelo a que sejam mobilizados instrumentos tanto a nível nacional como ao nível da União Europeia, instrumentos europeus de proteção das famílias e das empresas para lidar com a atual situação económica, instrumentos que preservem as condições de concorrência equitativa e de integridade no mercado único, que salvaguardem o level playing field entre todos os Estados-membros e que garantam uma coordenação de soluções a nível europeu para dar resposta às necessidades das famílias e das empresas. Tudo isto será desenvolvido neste momento, a partir de agora, depois do Conselho Europeu, por parte dos ministros, quer da Energia, quer dos ministros das Finanças. Uma nota última, para referir que talvez o mais importante deste Conselho Europeu aconteceu ainda antes do Conselho Europeu começar, que foi o acordo histórico que foi alcançado entre Portugal, Espanha e França para desbloquear o tema das interconexões de energia, designadamente de gás, com a previsão agora da construção de um corredor de energia verde, preparado para o transporte de hidrogénio e de outros gases renováveis, que ligará Portugal, Espanha e França, permitindo assim a nossa ligação ao chamado backbone de hidrogénio, à rede estruturante de hidrogénio na Europa, que é, como é sabido, a energia do futuro e que nos coloca, de facto, com acesso aos mercados europeus para o hidrogénio, que temos uma potencialidade enorme de produção aqui na Península Ibérica e, em concreto, em Portugal. E, portanto, foi uma grande vitória desbloquear as resistências que França vinha manifestando em relação a este projeto de interligações, e isso foi conseguido, e, portanto, mesmo antes do Conselho Europeu começar, tínhamos tido esta vitória importante para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Irei dar agora o início à intervenção dos grupos parlamentares. Na primeira ronda cabe ao PSD abri-la, e dou, por isso, a palavra, com todo o gosto, ao deputado Paulo Ramalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. O PSD está, obviamente, alinhado com a necessidade da União Europeia encontrar soluções comuns para problemas e desafios que são de todos nós, assente nos princípios da solidariedade, da partilha de esforços e da concertação. Todavia, como disse o Sr. Secretário de Estado, à margem e a propósito do último Conselho Europeu, foi celebrado um acordo entre os governos de Portugal, Espanha e França sobre o novo corredor da energia verde para o centro da União Europeia. E, pelo que percebemos, os três governos decidiram abandonar o anterior projeto do MidCat e construir uma nova ligação para distribuir hidrogénio verde e outros gases renováveis da Península Ibérica para o centro da Europa, através de um gasoduto submarino entre Barcelona e Marselha, o chamado projeto Barmar. Com efeito, na passada quinta-feira, à saída do encontro com o Presidente Macron e o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, as únicas palavras do nosso Primeiro-Ministro, António Costa, foi: estou muito satisfeito. Todos julgávamos que, ao fim de 7 anos, em que fez muito pouco, na nossa opinião, e nada conseguiu, em sede de interligações, o Primeiro-Ministro teria finalmente posto em marcha os acordos de 2014 e a Declaração da Cimeira de Madrid de 2015 entre os três países, a Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento. Neste contexto, e da pouca informação revelada, o PSD entende que este acordo é um mau acordo para Portugal, por duas razões fundamentais que gostaríamos aqui de expressar. Em primeiro lugar, Portugal ficou pior porque caíram os compromissos que existiam e que eram firmes, calendarizados e financiados desde 2014 para a construção de 2 interligações elétricas nos Pirineus. Só se manteve o Golfo da Biscaia, mas para Portugal aquelas 2 interligações eram, em nossa opinião, muito mais importantes que qualquer ligação de gás e, mais ainda,
do que esta troca de gasodutos que vai secundarizar o terminal de Sines. Durante 7 anos, o governo socialista de António Costa fez muito pouco e nada conseguiu quanto às interligações elétricas. E agora, o que se tinha conseguido numa negociação difícil em 2014 foi deitado fora, contentando-se António Costa com uma fórmula vaga e remota de que um dia mais tarde, sem prazo, se identificarão, avaliarão a implementação de novos projetos de interligações de eletricidade. Em resumo, a poderosa indústria nuclear francesa ganhou, as energias renováveis portuguesas perderam. Em segundo lugar, o acordo também é mau para Portugal na dimensão das interligações do gás, porque faz uma troca de gasodutos que menoriza claramente o terminal de Sines, como dissemos. Sines estará ligado a Barcelona através desse corredor Celurico da Beira-Zamora, mas vai ter de competir com 7 terminais existentes em território espanhol, incluindo aqueles que se encontram mesmo em Barcelona ou na vizinha Valência. O abandono do MidCat, da interligação dos Pirineus, pela nova interligação entre Barcelona e Marselha, o Barmar, vai valorizar os terminais espanhóis de Barcelona e de Valência e faz com que Sines deixe de ter importância estratégica. Fica assim em causa o objetivo nacional que tantas vezes repetiu António Costa de fazer do Porto de Sines a porta de entrada atlântica do gás natural liquefeito na Europa. Ou seja, este novo acordo reflete a derrota do governo português, e não uma vitória, como disse o Sr. Secretário de Estado, em não conseguir fazer prevalecer os acordos de 2014 e a Declaração da Cimeira de Madrid de 2015, entre os 3 países e a Comissão Europeia, designadamente ao abdicar de compromissos firmes, calendarizados e com financiamento europeu para a construção de 2 interligações elétricas nos Pirineus. As interligações elétricas eram, de longe, o aspecto mais importante e estratégico, a nosso ver, para Portugal, porque permitiriam viabilizar a exportação da produção nacional endógena, renovável e geradora de maior valor acrescentado. Somam-se, deste modo, motivos para se exigir explicações ao Governo que, ao que tudo indica, e com todo o respeito, defraudou, de alguma forma, a defesa do interesse nacional, para não dizer defraudou de forma clara. Assim, Sr. Secretário de Estado, depois de tudo o que acabámos de mencionar, fazíamos-lhe assim as seguintes perguntas para alguns esclarecimentos. Quando é que se pode conhecer o acordo na sua totalidade e se este já está assinado? Este acordo tem prazo? É que a imprensa espanhola fala entre 5 a 7 anos. A empresa francesa já só fala em 2030. Quanto vai custar este projeto em Portugal quando o anterior tinha todo o financiamento previsto e garantido? É que parece que nem o próprio Governo sabe ao certo. O Ministro Duarte Cordeiro avança um custo entre 200 e 300 milhões e o Primeiro-Ministro refere um valor à volta dos 300 milhões. E quem vai financiar? Que aumento terá a fatura da energia dos portugueses com este novo projeto de gasoduto entre Barcelona e Marselha? As 2 interconexões elétricas através dos Pirineus que estavam previstas foram deixadas cair em favor desta solução? Será mesmo assim? Nós, para exportarmos gás, ainda temos de competir com os outros portos espanhóis e ficamos com menos ligações com o resto da Europa para exportar a eletricidade que é produzida em Portugal. Saímos, portanto, a perder. Não sabemos como são as condições de produção e, para integrar Portugal no corredor de energia verde, não basta a ligação Celurico da Beira-Zamora, que, aliás, reprovou no teste ambiental. É preciso adaptar toda a rede e não se sabe nada sobre isto. Por último, Sr. Secretário de Estado, é possível o Governo enviar a este Parlamento e, mais concretamente, a esta Comissão dos Assuntos Europeus o texto deste acordo na íntegra? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado para dar as respectivas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, o que nós acabamos de ouvir por parte do PSD e temos ouvido nos últimos dias é um verdadeiro pipeline de argumentos poluentes em que se juntam falsidades, mistificações e pura demagogia. De facto, na demagogia, no botabaixismo, para os senhores é uma energia renovável, o botabaixismo, porque fazem uma mistificação para tentar encontrar críticas relativamente a um projeto que é objetivamente bom para Portugal. Mas como os senhores não conseguem conceber que António Costa, o Primeiro-Ministro, tenha chegado a Bruxelas e tenha feito um acordo que desbloqueou uma resistência de anos de França e que permitiu ligar-nos ao backbone, à rede de hidrogénio da Europa, não conseguem conceber que isso seja positivo. É demais para o PSD conseguir reconhecer as vantagens deste acordo. E então dedicam-se a uma série de malabarismos retóricos para tentar encontrar razões
que falecem total racionalidade para poderem criticar um acordo que é objetivamente bom. Sr. Deputado, não é verdade que tenham caído os compromissos que existiam. As interligações elétricas mantêm-se, não era o objeto desta reunião. Esta reunião era para desbloquear a resistência francesa face ao MidCat, que foi desbloqueada, encontrando-se uma alternativa por mar, um corredor de energia verde que permite ligar-nos com o resto da Europa, que antes algo não estava garantido porque havia um veto por parte de França em relação a esse projeto. O MidCat não iria acontecer e agora vai acontecer este corredor de energia verde porque há uma vontade conjunta dos 3 países. Portanto, trocou-se uma coisa que não ia acontecer por uma coisa que vai acontecer. As interligações elétricas que estavam previstas continuam previstas. Isso, aliás, acaba de ser confirmado hoje pelas ministras espanhola e francesa quando chegaram ao Conselho de Energia no Luxemburgo. Isso já foi, ainda o ano passado, houve um memorando de entendimento assinado entre a empresa de transporte de energia espanhola e a empresa de transporte de energia francesa quanto ao desenvolvimento dessas interligações. Portanto, é pura e simplesmente falso. Mas os senhores precisam de encontrar uma falsidade para garantirem que conseguem denegrir um acordo que é bom e conseguem arranjar uma maneira qualquer, transformar uma coisa que é boa numa coisa alegadamente má, mesmo que para isso tenham que contorcer a lógica e encontrar argumentos que falecem de qualquer racionalidade. Diz-me que o nuclear ganhou e que as renováveis perderam, mas as renováveis portuguesas encontraram um novo caminho para fazer chegar gases renováveis até a Europa. Ganhámos novos mercados na Europa para o nosso hidrogênio e para os nossos gases renováveis. As nossas renováveis ganharam acesso a novos mercados que não tinham. É uma vantagem para Portugal. Não tínhamos esta interligação e vamos tê-la. E depois diz uma coisa, então, essa para mim é absolutamente extraordinária. Isto menoriza o Terminal de Sines. Mas então, desculpe lá, só para ver se eu percebo. O MidCat, que era uma ligação por terra, era boa para Sines. Mas a mesma ligação ao lado, por mar, já não é boa para Sines. É isso? Portanto, se fosse em terra, era boa. Como liga exatamente os mesmos 2 pontos, mas por mar, então deixou de ser boa e agora é péssima para Sines. Ou seja, é que realmente a lógica não está presente nessa necessidade de encontrar maneiras de dizer mal por dizer mal. Esse bota-abaixismo em que se eles chegaram a acordo, então tem que ser mau. Então vamos ver lá como é que conseguimos dizer que é mau. Mas realmente não há razões para dizer que é mau, porque ele é objetivamente bom. Então vamos dizer aqui umas coisas que isto prejudica Sines. Não há razão nenhuma que fundamente qualquer prejuízo para Sines. Mas vamos dizer que sim, porque isso permite-nos criticar o acordo e dizer que o acordo é muito mau. Vamos dizer que isto prejudica as renováveis. É totalmente ao contrário. Mas não interessa, porque dados à realidade e aos factos, é pouco relevante para o PSD, neste afã que têm de dizer mal de tudo e de todos, nesta lógica de quanto pior, melhor. E a história de que caíram os compromissos elétricos é falso, é pura e simplesmente falso. Acabou de ser reafirmado por Espanha e por França, não caíram compromissos elétricos absolutamente nenhuns. E, portanto, todas as dúvidas que o Sr. Deputado suscita estão esclarecidas na declaração final que resultou deste encontro entre os líderes de França, Espanha e Portugal. Está lá tudo, Sr. Deputado. Estão lá as razões, está lá o corredor de energia verde, está lá a ligação entre Portugal e Espanha e a ligação entre Espanha e França. E este acordo foi essencial para garantir que não se trata apenas de interligações entre Espanha, entre os portos espanhóis e França e o resto da Europa e o backbone europeu. É que este acordo garante também a terceira interligação de gás, garante também a ligação Solurico de Beira a Zamora, garante que nós estamos neste mercado e que verdadeiramente a interligação Portugal com Espanha e Espanha com França. Não ficámos de fora, pelo contrário, isto beneficia Sines, beneficia os nossos produtores de renováveis, beneficia o nosso potencial de produção de gases renováveis e de hidrogénio, coloca-nos no mapa. É um acordo a 3, em que nós ganhamos, passa a haver acesso de Portugal à rede europeia de energia e da energia do futuro, que é o hidrogénio. E, portanto, isto é objetivamente bom para Portugal, serve os nossos interesses, mas isso é demais para o PSD, conseguir admitir isso. E então, dizem o que tiver que ser dito para conseguirmos dizer mal de uma coisa, mesmo que não haja razões nenhumas que justifiquem esse mal, mas também, vamos lá ver, é preciso dizer mal, seja lá como for, tendo-se ou não razão, havendo ou não alguma substância nesse mal que dizemos, é preciso criticar. E os senhores que claro, criticam nisso, lá está, é uma energia renovável, o potencial de crítica que os senhores têm. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e continuamos neste energético debate, dando agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, começava com o último debate que tivemos na Assembleia da República, dia 28 de setembro, onde, por parte do PS, eu tive a oportunidade de lançar um desafio e manifestar o apoio, que eu entendi que era, aliás, e que fez referência na intervenção,
que era um apoio não apenas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas de toda a Assembleia da República, num objetivo que nós temos como objetivo nacional, que é de ter fazermos cada vez mais parte do mercado europeu de energia. E esses objetivos, tenho o privilégio de ter conhecido muitas das oportunidades e das dificuldades e, portanto, permitir-me-ão que eu possa fazer aqui alguma reposição dos factos, nomeadamente para que o Grupo Parlamentar do PSD, provavelmente porque já foi há muitos anos, está esquecido de como é que a história evoluiu ao longo do tempo. E começava por fazer um elogio ao governo do PSD-CDS em 2014, quando, antes do Conselho Europeu de novembro, fez precisamente pressão para que esta questão fosse colocada ao nível das conclusões do Conselho. Foi colocada ao nível das conclusões do Conselho e é nessa sequência que se realiza a Cimeira de Madrid, onde esteve Portugal, Espanha e a Comissão Europeia. E aí foram estabelecidos objetivos que foram objetivos de muito boa vontade, mas que, espremidos, foram muito pouco mais do que isso. Porque, quando foi necessário conseguir que, ao nível do pacote Clean Energy, que colocássemos como objetivos vinculativos as interligações em 2020 de 10%, no qual Portugal, aliás, já cumpriu largamente, ou do resto da Europa, e nomeadamente em 2030 com 15%, Portugal teve de fazer essa pressão toda ao nível da negociação europeia, porque, de facto, aquilo que tinha sido feito não era mais do que um documento, do que uma declaração política entre os três países sobre essa questão. E foi necessário não só colocar esse tema ao nível da negociação política e tê-lo feito de uma forma que o conseguimos no Conselho de Energia de dezembro de 2017, como o assinámos mais tarde na Cimeira de Lisboa de 2018, onde, efetivamente, conseguimos não só garantir que todas as interligações se mantinham, como, acima de tudo, se conseguiu o financiamento do Banco Europeu de Investimento para aquilo que é a interligação que está neste momento em curso, que é a do Golfo da Biscaia, precisamente um objetivo que tinha sido considerado antes, mas sem financiamento e sem calendarização. E é graças aos governos do Partido Socialista que fique claro que estes objetivos foram conseguidos. Objetivos vinculativos, por um lado, e, por outro lado, objetivos de conseguirmos ter uma obra com financiamento para o conseguir. E eu queria felicitar o Governo por aquilo que conseguiu, finalmente, em relação ao gás. Porque é verdade que, normalmente, se costuma dizer que houve uma falha da parte do Governo francês no corresponder àquela declaração política que foi feita quer em 2014, quer em 2015, mas, efetivamente, ela nunca se concretizou. E Portugal, nisto, tem tido sempre uma atitude de grande construção em relação à Espanha e em relação à França. E é muito por força da capacidade política do governo português que foi possível que estes três países se sentassem novamente à mesa e fizessem esta declaração em relação ao gás. Há uma substituição do MidCat por um outro tipo de gasoduto, neste caso, que é um gasoduto submarino. Eu acho que esse é o menor dos problemas. O que é preciso é que se faça. O que é preciso é que se concretize. E aquilo que se fez é muito importante para que se faça. Aquilo que o PSD fez nos últimos dias, eu gostava de dizer que não é aceitável que o faça em democracia. Porque, em vez de termos o PSD como partido importante no PPE a lutar para que haja financiamento não só para esta interligação do gás, mas como para as outras elétricas, porque elas se mantêm. Aliás, está na imprensa espanhola, precisamente, que França e Espanha trabalham em duas novas linhas elétricas para os Pirineus, que acrescem àquelas que já existiam. Não é nada disso que os seus deputados querem dizer. E, por outro lado, em relação a Sines, dizer o seguinte: Sines precisa de estar interligado. Sines terá concorrência, sempre terá, em relação a cada um dos portos europeus, em relação a cada um dos portos ibéricos. Mas há algo em que Sines não terá problema absolutamente nenhum, porque tem uma vantagem estratégica. Não só é o porto que é mais perto daquilo que são os produtores de gás natural líquido feito, mas também porque é o único porto de águas profundas que o pode fazer. E é aí que a vantagem de Sines é competitiva. Agora, para isso, temos de estar ligados. E estando ligados, sabemos que Portugal está ligado também à Espanha e depois à França. E é esse o objetivo, senhores deputados, que eu peço ao PSD, um sentido de responsabilidade, para que nesta questão apoiem o governo português ao nível das instâncias europeias, e não é demais, porque quando foi necessário fazer a discussão deste pacote,
do Clean Energy, na altura, todos os eurodeputados portugueses, nomeadamente o seu eurodeputado Paulo Rangel, esteve a apoiar as medidas portuguesas e que agora o faça também ao nível daquilo que é o financiamento. Porque aí é que está a diferença. E aí é que era muito importante que o principal partido da oposição tivesse uma atitude de responsabilidade perante esta questão. Sr. Secretário de Estado, a pergunta que eu lhe queria fazer é o seguinte. Estamos disponíveis para encontrar, para além daquelas que já são conhecidas, que, aliás, a senhora Presidente da Comissão Europeia já referiu, que o Repower EU pode ser usado nesse... Mas, para nós, era muito importante que estes, à semelhança do que aconteceu, e porque são, aliás, projetos que já vêm de trás, tenham financiamento da União Europeia, precisamente para que não sejamos onerados e não sejam onerados os consumidores portugueses nesta boa notícia que, efetivamente, é para o mercado de energia em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Sousa Santos, agradeço-lhe desde logo a resenha histórica que fez deste processo, que aliás conhece bem, e ter recolocado este debate nos seus termos corretos, com base em factos e em argumentos racionais, apelando, aliás, à responsabilidade de todos os intervenientes políticos. Porque acho que é disso que precisamos. Em última análise, o nosso objetivo é defender o interesse nacional. E este acordo serve o interesse nacional, coloca-nos no corredor de energia verde que liga com o corredor de hidrogénio europeu, coloca-nos com acesso aos mercados europeus de energia e permitiu desbloquear algo que podia estar nos acordos de 2014, nos de 2015, nos de 2018, mas que a França se recusava a avançar, que era o MidCat. Esse projeto, aliás, tinha sido abandonado, tinha sido chumbado pelos reguladores espanhol e francês, não ia avançar. E, portanto, trocou-se algo que não existia por algo que existe, que tem o apoio e a adesão dos 3 países, que é um corredor de energia verde, preparado para o hidrogénio e que agora seguirá, não por terra, mas por via marítima, na mesma região, ligando a Espanha e França e garantindo também, ao mesmo tempo, a ligação entre Portugal e Espanha. E é isto que é importante, porque, de facto, Portugal tem um potencial enorme de produção de gases renováveis, designadamente de hidrogénio. E para aproveitarmos esse potencial, temos naturalmente o Porto de Sines, que sempre, como solução para a exportação desses gases, por via liquefeita, mas estarmos interligados com o resto da Europa através de pipeline, através de gasoduto, é crítico, é absolutamente crítico. E esse objetivo não estava conseguido. Pelo contrário, estava a ser bloqueado. E foi isso que foi alvo de intensas iniciativas diplomáticas. Eu próprio tive a oportunidade de ir expressamente a Paris, reunindo com a minha homóloga, para discutir este tema em concreto. Tivemos uma reunião sobre este assunto, houve várias diligências que foram feitas, também envolvendo a Comissão Europeia, para permitir desbloquear. E foi isso que finalmente, na passada quinta-feira, aconteceu. Desbloqueou-se este projeto com 2 alterações. E 2 alterações apenas. O que este projeto muda, o que este acordo muda em relação ao que estava previsto anteriormente, são 2 coisas apenas. É que o pipeline que estava previsto pelos Pirineus passa a ser marítimo e que deixa de ser apenas para gás natural, como era o caso do MidCat, que apenas estava preparado para gás natural, e passa a ser um pipeline dedicado ao hidrogénio e aos gases renováveis. E isso faz toda a diferença, desde logo porque permitiu desbloquear o projeto e que ele avance e que ele vá ser feito, e é de facto aquilo que faz sentido no atual contexto do Repower EU, do Green Deal e da transição energética que está em curso ao nível da União Europeia e da aposta muito forte que a Comissão Europeia está a fazer no hidrogénio. Aliás, não é por acaso que recentemente a Presidente da Comissão Europeia, no discurso sobre o Estado da União, anunciou um banco de hidrogénio. Não é por acaso que o Repower EU prevê uma aposta forte na procura de diversificação de fontes de energia face aos combustíveis fósseis russos, uma aposta forte no hidrogénio, quer hidrogénio importado, quer hidrogénio produzido na União Europeia. E Portugal pode ter aí, de facto, um papel de relevo. Há já muitos projetos na calha, em curso nesta área. Houve um primeiro IPCEI do hidrogénio já aprovado com a participação de uma empresa portuguesa para a concretização de um projeto em Portugal. Houve já um segundo IPCEI do hidrogénio também aprovado pela Comissão Europeia, envolvendo também empresas portuguesas com projetos em Portugal, e há vários outros projetos em pipeline, diria, passando a expressão, que estão em curso e a ser preparados, e há interesse, muito interesse no hidrogénio, e para isso, para lá sempre do potencial do Porto de Sines, naturalmente, era muito importante que houvesse interligações à prova do futuro, preparadas para o futuro, preparadas para o hidrogénio. E foi isso exatamente que se conseguiu, e foi isso que permitiu desbloquear esta resistência francesa. Os pormenores, tudo isso, aliás, resulta da declaração conjunta que foi divulgada. Haverá um novo encontro em Alicante no dia 9 de dezembro
para decidir sobre o calendário, fontes de financiamento e questões de custos relacionadas com a implementação desta solução. E, portanto, é isso que neste momento está em curso. O encontrar as fontes de financiamento europeu mais adequadas, naturalmente que sim, que o financiamento deve ser europeu, porque este é um projeto de interesse europeu. Aliás, já foi reconhecido isso mesmo também, creio que hoje ou ontem, pelo porta-voz da Comissão Europeia. E, portanto, é preciso ver exatamente qual é a fonte de financiamento mais adequada, se é o REPowerEU, se é a Connecting Europe Facility, se é o Next Generation EU, enfim, há várias fontes de financiamento possíveis e estamos neste momento em análise, juntamente com a Comissão, a fazer um trabalho técnico para verificar qual é a mais adequada a este caso. E, portanto, é esse trabalho que agora está em curso, a partir do momento em que houve uma decisão política que permitiu desbloquear o trajeto para concretizar uma ligação para a energia verde, e isso é, de facto, uma vitória estratégica para o setor da energia em Portugal. É pena que nem todos o reconheçam e apelo, de facto, como fez o Sr. Deputado, à responsabilidade, acima de tudo, e à noção do interesse nacional no reconhecimento de que isto serve os interesses de Portugal e, portanto, foi, de facto, uma grande vitória aquela que se conseguiu a semana passada em Bruxelas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. É agora a altura de dar a palavra ao representante da Iniciativa Liberal, o Vice-Presidente Bernardo Blanco, a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, sobre energia, primeiro dar uma nota prévia sobre a sua intervenção inicial. Repetir aqui uma coisa que também já disse em plenário ao Sr. Deputado Rui Lage, que o mecanismo ibérico, embora eu perceba a vontade do Governo querer tirar proveito disso, a Comissão Europeia não recomenda a sua aplicação pela Europa, exatamente porque aumenta o consumo de gás, coisa que, como disse bem, a prioridade é exatamente o contrário, é reduzir. Mas percebo essa ótica de quererem passar uma mensagem de algo inspirado no mecanismo ibérico, embora depois o que está nos documentos não seja exatamente isso. Mas adiante, era uma nota inicial sobre as interligações. Boa parte do que eu tinha aqui, o Sr. Deputado do PSD, Paulo Ramalho, já perguntou. Uma coisa que eu não percebi da resposta do Sr. Secretário de Estado é qual é que é o custo deste projeto para Portugal. Coisa que penso que o Sr. Deputado também perguntou e não obteve resposta. Porque das declarações que também são públicas, não deu para perceber qual seria o valor. A resposta honesta pode ser ainda não sabemos, isso é uma resposta válida, por isso essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, já não sobre as interligações, mas sobre o mecanismo de compra de gás. Em plenário, no debate pré-Conselho Europeu, eu tinha deixado algumas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro e sobre o gás o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a nenhuma. Uma delas, sobre a plataforma conjunta, era quais são os critérios que serão defendidos, se é que isso, se o Governo já pensou nisso, e se é que houve discussão sobre isto, para a atribuição do próprio gás, até porque não só os países têm necessidades diferentes, como têm capacidades de recepção também diferentes. Por isso, a primeira parte era sobre a energia, a seguir tenho uma segunda parte sobre a China. O nosso regulamento é omisso sobre se o tempo é usado todo e as perguntas são feitas de uma só vez ou são interpeladas. E, perante essa omissão, o Sr. Secretário de Estado pode responder e depois haverá uma segunda intervenção, no limite global. E qual é o tempo que tem agora, então, para esta parte? Tem até 5 minutos para responder. Se o utilizar todo, não terá tempo para responder à segunda parte. Bom, muito bem. Farei então o meu melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Quanto ao mecanismo ibérico, o mecanismo ibérico tem provado ser um sucesso, tem de facto reduzido o custo da eletricidade face ao que se aplicaria se esse mecanismo não existisse e, portanto, quer Portugal, quer Espanha estão muito satisfeitos com este mecanismo ibérico. E não é só Portugal e Espanha. Há outros Estados-membros que, na verdade, o querem replicar e o querem alargar ao resto da União Europeia, reconhecendo o seu sucesso. Espanha é, aliás, a este respeito, o Estado-membro mais vocal, apelando muito enfaticamente ao alargamento deste mecanismo ibérico a todo o espaço europeu. Foi isso que foi discutido pelos chefes de Estado e chefes de Governo no Conselho Europeu da semana passada e é isso que resulta deste ponto 18, a linha D das conclusões do Conselho Europeu. É certo que, e é isso que está a ser discutido hoje também no Conselho de Ministros de Energia, é certo que a aplicação do mecanismo ibérico é um grande sucesso na Península Ibérica,
e isso deve-se também a características específicas da Península Ibérica que não existem necessariamente no espaço europeu como um todo. Designadamente, a elevadíssima percentagem de energias renováveis que temos, quer no mix energético português, quer no espanhol, e o facto de sermos ainda, infelizmente, uma ilha ibérica com muito poucas interconexões face ao resto da Europa. Estas duas características garantem que este mecanismo, de facto, tem resultado e tem provado bem na Península Ibérica. A sua expansão a outros Estados-membros, em que o peso das renováveis não seja tão significativo e em que haja interconexões mais elevadas com países terceiros, pode não produzir os mesmos resultados. É isso que está neste momento justamente a ser discutido no Conselho de Ministros da Energia, está a ser estudado pela Comissão. Portanto, são estas as questões em torno do mecanismo ibérico. Agora, na nossa realidade, ele funciona, e tanto funciona que é alvo de cobiça e de outros Estados-membros quererem também mimetizar ou replicar este mecanismo nos seus países. Quanto à questão do consumo, há de facto uma grande preocupação de que este mecanismo não redunde num incentivo a um maior consumo de gás, mas isso não é isso que temos verificado em Portugal. Pelo contrário, o consumo de gás tem-se mantido mais ou menos estável e depois, se decompusermos por setores, o que vemos é que nos setores, digamos, convencionais, no setor industrial, no setor doméstico, há até uma redução muito significativa do consumo de gás. Onde há um aumento do consumo de gás é no gás utilizado para a geração de eletricidade. E isso tem a ver com o facto de estarmos a viver um período de seca extrema, como é sabido, e não podemos tirar partido das nossas barragens. E, portanto, na medida em que a energia hidroelétrica neste momento não está disponível para a produção de eletricidade, é necessário compensar isso com produção de eletricidade a partir do gás. E, portanto, é apenas nessa medida, que tem a ver com as condições climatéricas que estamos a viver, que tem havido um aumento de consumo apenas para efeitos de produção de eletricidade. Nos demais setores não se tem verificado esse aumento de consumo. Quanto ao custo das interligações, no que diz respeito a Portugal, a interligação entre Portugal e Espanha, e relativamente à parte portuguesa dessa interligação, isso já foi dito publicamente, que o custo estimamos neste momento entre 200 e 300 milhões de euros e o apuramento mais fino deste valor está a ser feito. Quanto à aquisição conjunta de gás, que está prevista nas propostas da Comissão Europeia que estão a ser discutidas e foi também sufragada nas conclusões do Conselho Europeu, o que se prevê aí é aquisições conjuntas voluntárias de gás e depois um mínimo obrigatório de 15% para o enchimento do armazenamento de gás. Isto é um sistema de pooling de procura e, portanto, naturalmente que o gás será distribuído em função também daquilo que é a agregação das vontades de aquisição e de compra e, portanto, é esse o sistema que está em causa. É uma agregação do poder de mercado dos Estados-membros, para que não andem a competir entre si por gás, o que só levaria a elevar o preço e, portanto, não faz sentido que estejamos em competição uns com os outros e, pelo contrário, se juntarmos todo o nosso poder aquisitivo, temos mais poder de mercado para negociar preços mais baixos. E, portanto, é isso que está em causa. É uma coisa um bocadinho, enfim, parece um bocadinho óbvia, que é, se estamos todos a comprar gás, então juntemos, temos condições para o fazer de forma mais barata. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhor Deputado, tem... Muito obrigado, Sr. Presidente. Outro dos pontos discutidos no Conselho Europeu foi a discussão estratégica relativamente à China. Fiquei um pouco desiludido com o ponto 22 relativamente a essa discussão, que basicamente nada diz só que houve uma discussão. Obviamente que se percebe que há sensibilidades diplomáticas e é natural que não esteja tudo explanado, mas seria de bom tom sabermos um bocadinho mais sobre qual foi a posição do governo português, coisa que, aliás, tentei perceber no plenário da semana passada, onde das 7 perguntas que fiz relacionadas com a China, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a nenhuma. E, por isso, a primeira pergunta é exatamente isso, é saber nessa discussão qual foi a posição do governo português, saber se o governo português já mudou, a meu ver, de opinião e já concorda com a União Europeia que a China é um risco sistémico, tal como está na nova bússola estratégica, e é basicamente um concorrente. E depois 3 perguntas muito específicas. A primeira, sobre o acordo de investimento da União Europeia com a China, saber qual é o estado do processo e se Portugal está disponível para propor a sua suspensão, coisa que me parece ser evidente. A segunda, que também perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro, por que motivo é que somos o único, ou um dos 2 únicos países que ainda tem um acordo de extradição com Hong Kong.
E terceiro motivo, e terceira pergunta, nesse mesmo sentido também, para quando está previsto exatamente o fim desse acordo? E já agora, Sr. Presidente, gostaria de dar o tempo que me resta ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Palavra e mais 1 minuto e Muito bem. 15 segundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Generosamente cedidos. Agradeço a generosidade e a curiosidade sobre a China. Bom, o tema do relacionamento entre a União Europeia e a China, de facto, tem estado na ordem do dia. Ele esteve na agenda do Conselho de Negócios Estrangeiros da passada semana e voltou a estar depois, no final da semana, também na agenda do Conselho Europeu, como é sabido. A discussão que houve foi uma discussão estratégica entre líderes, à porta fechada, sem relato, e, portanto, foi atendendo, quer que é compreensível os termos em que essa discussão foi feita, para que pudesse realizar-se de forma o mais aberta possível entre líderes, num tema que, obviamente, está em permanente reavaliação. Apesar de tudo, o entendimento, o posicionamento geral da União Europeia em relação a esta matéria, e de que Portugal partilha, foi definido, salvo erro, em 2019, e encara a China como um parceiro, um concorrente e um rival. Tem sido neste tríptico que temos organizado o nosso relacionamento, não só em Portugal como na União Europeia, com a China, reconhecendo preocupações, designadamente com respeito pelos direitos humanos, com a situação no Estreito de Taiwan, e uma preocupação, sobretudo, muito grande, a partir da situação que estamos a viver hoje em dia, em que reconhecemos a existência de uma série de dependências da União Europeia, designadamente do plano energético face à Rússia. É importante evitar também, noutros setores, que haja dependência face a outras potências, designadamente também em relação à China. E, portanto, este é o enquadramento em que o nosso relacionamento ao nível da União Europeia com a China tem vindo a ser discutido e reponderado. Queremos que a orientação de 2019, no essencial, mantém-se válida, mas, naturalmente, é algo que mantemos sempre que a União Europeia está a revisitar e a reanalisar, e é isso que em Portugal também fazemos em permanência, a propósito designadamente dos instrumentos que referiu. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos assim a primeira ronda desta nossa audição. Passaria de imediato à segunda, portanto, recordo que cada Sr. Deputado disporá de até 1 minuto e meio e tenho até ao momento 1, 2, 3, 4, 5 inscrições. Darei assim, em primeiro lugar, a palavra à deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, cumprimentava o Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, bem-vindo aqui à nossa Comissão, assim como aos meus estimados colegas. Eu ia colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado, mas gostava também de fazer um ponto prévio. Eu julgo que, neste momento, a discussão realmente da energia é necessária. Nós sabemos o quanto é essencial para a nossa vida no dia-a-dia, para todos nós, para todos os cidadãos europeus, mas fico um pouco perplexa que o partido principal da oposição não se tenha também preocupado com outras questões relativas ao Conselho, à reunião do Conselho, e tenha-se focado apenas num preciosismo político e numa tentativa de realmente de tropar uma coisa que é boa, que é um acordo que é bom, e fixar-se nessa ideia e não olhar para os restantes conteúdos, dos tantos pontos que foram discutidos no Conselho Europeu. E por isso eu acho que, mesmo para as pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, as fake news realmente estão aí e nós falámos muito delas, mas as fake news políticas feitas dentro dos próprios partidos também confundem muitas pessoas. E numa altura destas, em que nós temos uma guerra na Europa, em que é preciso realmente nós estarmos unidos para conseguirmos ultrapassar este momento, eu julgo que é muito importante nós percebermos as questões, e aí colocava o Sr. Secretário de Estado, o que é que está o Conselho da Europa a pensar fazer para proteger as pessoas, principalmente as pessoas mais frágeis. Como é que pensam, por exemplo, fazer com que a competitividade mundial da União Europeia se consiga prevalecer e que o mercado único consiga continuar unido em prol daquilo que é o essencial para que as pessoas possam ter o seu emprego e as empresas possam estar competitivas. E qual será a estratégia para a União Europeia, para que esta União Europeia possa dar uma resposta política em comum, determinada, eficaz, para evitar aquilo que eu acho que é o flagelo que nos tem que preocupar a todos, o aumento da pobreza.
Realmente a energia é importante, mas as pessoas também são muito importantes, eu não diria que serão o mais importante. Esta, sim, é uma grande preocupação que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado falasse um pouco sobre ela. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há algo que eu devo já começar por dizer. Nós tanto servimos o país no Governo como servimos o país na oposição. E o papel da oposição e do PSD, até como líder da oposição, de facto não é dizer mal. E não é essa a minha forma de estar, nem do PSD. Mas temos a obrigação de escrutinar, de fiscalizar e de avaliar. E também, como o Sr. Secretário de Estado, eu gosto muito dos factos. Os factos são aquilo que impõem-se à realidade. E qual é o facto? O facto é que o MidCat, diz o Sr. Secretário de Estado, não iria acontecer. Bom, não iria acontecer, mas vamos lá ver uma coisa. Quando nós assinamos o acordo de 2014 e 2015 para a construção do MidCat, eles foram assinados por legítimos representantes dos países, de Portugal, de França e de Espanha. Não é pelo facto do Sr. Macron, que não era presidente de França naquela altura, que a França não estava vinculado a este acordo. E, portanto, ao celebrarmos um novo acordo e revogarmos o anterior, há aqui uma alteração. Porque o Sr. Secretário de Estado disse muito bem que as duas interligações pelos Pirineus que faziam parte do primeiro acordo, o MidCat, desapareciam. E, portanto, esse é um facto. Foi. O Sr. Secretário de Estado disse que... Não. Peço desculpa, mas as interligações elétricas dos Pirineus desapareciam. Não, foi isso que eu percebi. E que agora... Foi isso que eu percebi. Ok, mas já esclarece então. Pronto. De qualquer das maneiras, volto a dizer, há uma verdade que é indesmentível. Nós tínhamos um acordo que foi substituído por outro. É mais do que normal que a oposição questione porque é que isso aconteceu. E o Sr. Secretário de Estado, com toda a tranquilidade, explica. E se as explicações forem convincentes, a oposição terá naturalmente que as aceitar. Agora, não podemos estar aqui a fazer de conta que as coisas não aconteceram. Nós tínhamos um acordo, o acordo era firmado, esse acordo tinha um calendário, tinha um financiamento, participaram os legítimos representantes dos três países, Portugal, França, Espanha, participou também a Comissão Europeia. E, portanto, eu não percebo onde é que isto é dizer mal. Isto é apenas comentar aquilo que foi dito e que foi expresso na comunicação social, tanto é que nós pedimos, inclusive, que nos fosse fornecido cópia do acordo para percebermos. Agora, o Sr. Secretário de Estado não respondeu praticamente a nenhuma das questões que nós formulámos. E isso é que nós lamentamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado Rui Lage, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu começaria por dizer o seguinte. Eu tenho elevada estima pessoal e apreço intelectual pelo Dr. Paulo Rangel. Mas o Dr. Paulo Rangel extinguiu-se, notabilizou-se por criar assim umas efabulações que levam até ao exagero e nas quais o PSD embarca e a certa altura já não consegue bem distinguir o que é a realidade do que é a ficção. E apesar do que aqui disse o Sr. Deputado Paulo Ramalho, a verdade é que o PSD, noutros tempos, sabia fazer a distinção entre o interesse nacional no plano externo e aquilo que são os antagonismos internos que são naturais e até certo ponto saudáveis. E isso foi muito importante porque significava uma maturidade do regime democrático e permitiu um alinhamento que permitiu avançar com o processo de integração europeia e que foi muito útil. Mas, neste momento, o PSD parece querer afirmar-se pela crítica espalhafatosa e destrutiva. O Sr. Deputado Paulo Ramalho, com todo o respeito, estaria à espera, porventura, que o Sr. Primeiro-Ministro, à saída de algum Conselho Europeu, apertasse o gasganete do Sr. Macron e lhe exigisse que cumprisse com o acordo de 2014? Desculpe, mas... E já agora, se os senhores agora argumentam que o Sr. Macron não é fiável, bom, então também não adianta nada negociar com o Sr. Macron. Mas o problema é que esta conquista do governo português em prol do interesse nacional e a boa reputação do mecanismo ibérico de fixação de preços, é pena já não estar aqui o Sr. Deputado Bernardo Blanco, senão ele saberia que hoje mesmo, na reunião dos Ministros da Energia, está a circular um paper, está a ser avaliado um paper da Comissão Europeia, onde vêm expostas as vantagens do mecanismo.
e contabilizado, aliás, a poupança que seria possível obter com esse mecanismo. Não quer dizer que seja a única solução que está em cima da mesa, mas está em cima da mesa. O problema é que as oposições não conseguem esconder o seu desalento e o seu desconforto com estas iniciativas, porque elas contrariam a da oposição de que este governo é um governo sem energia, mas não é. É um governo com energia, aliás, com um bom mix energético. E já agora queria só terminar dizendo o seguinte: ainda bem que o PSD despertou para a necessidade das energias renováveis, porque a verdade é que se não fosse o Partido Socialista ter, há muitos anos, investido a sério na nossa independência energética e em investimentos de energias renováveis, se não fosse isso, o PSD, que na altura acusava o PS de aventureirismo e de irresponsabilidade, não teria feito uma fração daquilo que foi feito e não estaríamos hoje na posição vantajosa em que estamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Dou de seguida a palavra à deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, ouvi com atenção o seu esclarecimento, o qual agradeço, entre eles que o tema central no Conselho Europeu foi a energia e a economia. Mas eu não podia deixar de fazer esta intervenção fazendo aqui uma lembrança do que tem sido o discurso dos vários partidos nesta comissão, apelando que o Governo tome medidas para prevenir o futuro, para apoiar as famílias, para fazermos uma transição energética e climática com responsabilidade. Lembro ainda que no 10º Fórum Luso-Espanhol, muito recentemente, que aconteceu em Braga, os senhores deputados assinaram as conclusões conjuntas em que dizem que é necessário e defendemos o aprofundamento das interligações energéticas e comprometem-se na defesa de um maior impulso na matéria de interligações energéticas. Então, eu fico admirada, mais uma vez, com a intervenção que hoje aqui assistimos, em que o PSD, por um lado, pede que seja entregue nesta Casa o texto do acordo, mas ainda assim, sem o texto do acordo, já consegue fazer a declaração de que o acordo não serve o país. Portanto, não sabendo do acordo, consegue ter a conclusão de que o acordo não serve o país. Senhor Secretário de Estado, a minha pergunta não é tanto uma resposta para mim, era para lhe dar a oportunidade de esclarecer ao PSD a importância deste acordo para o futuro e para o interesse do país. Muito obrigada. Queria fazer um ponto de ordem à mesa, Sr. Presidente, porque este debate é para se pedir esclarecimentos ao Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de saber se estas intervenções, obviamente, não são pedidos de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, são respostas a uma intervenção do PSD. Se vamos mudar a ótica dos debates e não há pedidos de esclarecimentos a quem está aqui para nos prestar esclarecimentos, se o Governo precisa da ajuda do Partido Socialista para nos esclarecer o que é que se passa aqui, mas isto não é um debate que esteja a correr nos termos normais de um debate em que está aqui o Governo para ser escrutinado. Ainda por cima estamos todos a falar sobre o mesmo tema, mas de um lado nem há perguntas, não há questões. Está a decorrer, como é normal na nossa Comissão, com inteira liberdade de expressão dos senhores deputados para exprimirem livremente as suas questões e exprimirem os seus pontos de vista, a que naturalmente o senhor Deputado responderá da forma que achar adequado. Vou então dar a palavra ao último senhor deputado que está inscrito nesta segunda ronda, que é o deputado Jorge Seguro Sanches. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, o agradecimento. Queria apenas chamar a atenção de que este é um debate demasiado importante para o país para ser deixado ao critério de uma qualquer agenda política de um partido. Há várias maneiras de fazer oposição e acho que há espaço para todos os partidos fazerem oposição e não pôr em causa aquilo que é o interesse nacional. É muito importante que nesta questão o nosso país continue a dar, nas negociações que tem com Espanha, com a França, com a União Europeia, e nomeadamente com os financiamentos com o Banco Europeu de Investimentos, é muito importante que o nosso país continue a dar uma ideia de que há, nestas questões, uma grande unanimidade sobre estes temas. E nós não podemos ficar nisto completamente dominados por uma agenda que quer apenas ser mediática e tapar qualquer outro facto. Nós estamos a discutir o Orçamento do Estado e, de repente, vamos fazer algo sobre algo que não tem absolutamente razão nenhuma de ser. Porque as interligações elétricas mantêm-se, como foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, é algo que é um facto. Há uma substituição daquilo que é a interligação a gás, que deixa de ser pelos Pirineus e passa a ser por via marítima.
Isto não altera em nada a importância daquilo que, ao longo dos anos, o PS soube no Governo manter em relação aos compromissos que o PSD assumiu em 2014 num Conselho. Não há nenhum acordo em 2014, Srs. Deputados. Não há. Eu acho que aí vocês têm de voltar a ver os arquivos todos. Não há. Em 2014 há um Conselho. Em 2015 há uma declaração e um texto, que, aliás, eu faço questão de deixar à Comissão, quer o texto do comunicado do Conselho, quer a Declaração de Madrid, quer a Declaração de Lisboa, quer o regulamento que efetivamente dá força legal àquilo que o Governo do PS conseguiu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Catarina. Sr. Presidente, apenas para registrar novamente que não houve nenhum pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Estado, que temos aqui uma comitiva que vem ajudar o Sr. Secretário de Estado e acho que isto é lamentável. Senhora Deputada, desculpar-me-á, mas não pode ser a Senhora Deputada a condicionar as intervenções dos outros grupos parlamentares. Portanto, o Sr. Deputado acabou de fazer uma intervenção que tem implícita ou explicitamente uma questão, mas aqui nem é exclusivamente obrigada a colocar questões. Portanto, os deputados podem fazer, tal como fazem no plenário, fazer intervenções. Portanto, Senhora Deputada, portanto, não... Permita-me que discorde, mas julgo que podíamos pôr na ordem de trabalhos da agenda da próxima reunião da CAI um ponto sobre, efetivamente, para que é que serve este debate. Se temos cá o Sr. Secretário de Estado para nos falar das conclusões do Conselho, ou se temos aqui um debate livre em que cada um está aqui a bater bolas. Porque se for um debate entre deputados, nós inscrevemos-nos todos para falar. Se for um debate pedir esclarecimentos ao Sr. Secretário de Estado, é diferente. E na última reunião foi alterado a possibilidade de mais deputados fazerem perguntas. Mas eu nunca pensei que fosse num sentido de debate em que, pura e simplesmente, não se fazem pedidos de esclarecimentos, não são aqui prestados esclarecimentos. O PSD colocou várias perguntas muito concretas ao Sr. Secretário de Estado, nenhuma foi esclarecida. E eu julgo que este debate é para sermos esclarecidos, não é para estarmos aqui a trocar bolas entre partidos. Se temos a sorte e a oportunidade de ter aqui o Sr. Secretário de Estado para nos prestar esclarecimentos, o pressuposto e o objetivo deste debate é que estes sejam esclarecidos, não é usar-se o tempo do debate apenas entre partidos. Boa nota da sua interpelação. Senhora Deputada, também lhe digo que se há debate esclarecedor, ou se alguma vez ocorreu debate esclarecedor nesta Comissão, este foi, sem dúvida, esse debate. Agora, a Senhora Deputada terá de respeitar a fórmula como cada um dos seus colegas entende expressar os seus pontos de vista relativamente à audição em que estamos aqui a participar. O Sr. Deputado o que quer dizer é que qualquer intervenção de um Sr. Deputado tem de ter a forma que a Sra. Deputada entende que é a que formula uma questão. Eu próprio e cada um de nós sabemos muito bem como devemos formular as questões que entendemos e que está em cada uma das intervenções está implícita uma questão, ainda que numa delas eu tinha ouvido dizer que essa questão que é colocada pudesse ser utilizada para esclarecer um outro Sr. Deputado, mas isso faz parte da retórica parlamentar. Portanto, acho que estamos a cumprir o nosso regimento e acho que o debate tem sido esclarecedor e para que possa ser-lo ainda mais, eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder, tendo para o efeito um tempo que é equivalente ao somatório das 5 intervenções, portanto, 7 minutos e meio para responder a este conjunto de questões. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, sim, estamos todos muito centrados na energia, também pelas consequências que isso tem no dia-a-dia dos cidadãos e no custo que pagamos todos pela energia, mas sem dúvida que a situação económica das pessoas e a sua capacidade de responder a estes aumentos de preços é uma preocupação, foi também uma preocupação no Conselho Europeu e por isso o debate de energia, de certa forma, foi mesclado, digamos assim, com o debate sobre a situação económica e nesse debate sobre a situação económica, na necessidade de encontrar respostas para proteger as famílias e as empresas. É isso que consta justamente do comunicado, das conclusões do Conselho Europeu, e isso foi amplamente discutido, com várias soluções que foram postas em cima da mesa e que estão neste momento em debate, em discussão, sobre, e Portugal tem dado o seu contributo,
para uma discussão sobre como é que podemos financiar medidas de garantia de um apoio continuado às pessoas, às famílias e também às empresas para lidarem com a atual crise energética e com a pressão inflacionista que se faz sentir e, portanto, no fundo, são também, de certa forma, medidas para combater a pobreza, como dizia, porque visam dar resposta e ajudar as pessoas. É isso que cada Estado-membro já tem vindo a fazer por si, com medidas de âmbito nacional, mas é importante que haja uma coordenação dessas medidas e que haja também instrumentos ao nível europeu, e foi isso que foi discutido, a possibilidade, eventualmente, de utilizar os recursos ainda disponíveis do Next Generation EU, ou lançar um instrumento semelhante ao SURE, ou encontrar outros mecanismos para financiar, de facto, medidas que permitam apoiar diretamente as pessoas a lidarem com esta situação económica que estamos a viver. O Sr. Deputado Rui Lage mencionou também a questão do mecanismo ibérico e, em concreto, ainda bem que agradeço-lhe ter feito menção ao documento que hoje a Comissão Europeia divulgou e que está a ser discutido entre os Ministros da Energia e que justamente enuncia claramente quais são os benefícios que resultariam deste mecanismo e, portanto, fica demonstrada à sociedade que este mecanismo, de facto, é positivo e tem, de facto, um efeito líquido benéfico para as economias onde ele se aplica. Quanto aos demais deputados, quer do PS, quer do PSD, as questões centraram-se no tema das interligações. E sobre interligações, o Sr. Deputado Paulo Ramalho refere que tanto serve o país no Governo como na oposição. Tem toda a razão, o Sr. Deputado, com certeza, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Convém servir o país e o interesse nacional com responsabilidade. E o que se pede é que o Governo exerça as suas funções governativas de forma responsável e que a oposição também o faça. E isso passa por uma adesão à verdade e aos factos. O Sr. Deputado diz que tem a obrigação de escrutinar o Governo. Com certeza. É, aliás, um papel importantíssimo na nossa democracia e agradeço-lhe que o faça. Agora, convém que escrutine o Governo com verdade e com factos e não com mistificações ou malabarismos para tentar encontrar motivos de crítica onde eles não existem e para tentar, no fundo, subverter ou perverter um entendimento que houve para fazê-lo passá-lo como uma coisa má, quando na verdade ele é uma coisa boa. E ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado agora diz, mas eu quero ser esclarecido e quero que o Sr. Secretário de Estado me diga e que me mostre o que é que resultou deste encontro, mas há bocadinho estava cheio de certezas, há bocadinho dizia que era tudo mal. Há bocadinho as certezas que isso era péssimo para Portugal, porque punha em causa o Porto de Sines, porque punha em causa as renováveis, porque punha em causa isto e aquilo. Agora, afinal, pelos vistos, eu não teve acesso sequer ao documento final deste encontro, eu posso deixá-lo, tenho aqui, mas está disponível no portal do Governo, www.portugal.gov.pt, está lá disponível desde a semana passada, pode lá encontrá-lo, pelos vistos ainda não o leu, faz uma confusão entre o MidCat, entre o que são interconexões de gás e o que são interconexões de eletricidade, que já era esclarecer, mas na base desta falta de informação, o Sr. Deputado depois passa a uma série de certezas absolutas. É tudo mau, péssimo, horrível. Mas depois vamos a ver o que é que consubstancia isso e, na verdade, não sabe bem e precisa de ser esclarecido. Então, se calhar, alguma umidade de tentar obter primeiro os esclarecimentos antes de saltar para tomar conclusões era útil a este respeito. Vamos lá ver. Houve um acordo, Sr. Deputado, houve um acordo em 2015, houve um novo acordo que foi reafirmado em 2018. Que tem duas dimensões. Uma dimensão de interconexões de eletricidade e outra dimensão de interconexões de gás, onde surge o MidCat, que era um projeto de um pipeline, um gasoduto de gás natural. Pelos Pirineus. Quanto às interconexões de eletricidade, o que se previa em 2015 e em 2018 era a conclusão do projeto do Golfo da Biscaia, que é o mais avançado, e que, aliás, foi reafirmada a semana passada a necessidade de acelerar essa ligação do Golfo da Biscaia, e referiam-se duas outras interligações elétricas pelos Pirineus que não foram postas em causa, que se mantêm. Ainda o ano passado foram objeto de um grande entendimento entre a REN espanhola e a REN francesa. E ainda a ministra espanhola referiu-se recentemente a essas interligações e ao seu avanço, como foi há pouquinho citado pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. E ainda hoje, à entrada para o Conselho de Ministros de Energia, quer a ministra espanhola, quer a ministra francesa, reafirmaram o interesse na conclusão dessas duas interconexões elétricas pelos Pirineus. Portanto, aí não muda nada. Não se reviu, não se alterou, não se pôs em causa nada do que estava articulado em 2015 e em 2018. Sobre o gás, aí sim houve uma alteração. É que o que estava previsto em 2015 e em 2018 era o tal MidCat, que era um gasoduto pelos Pirineus para gás natural. E a França tinha acordado isto com Portugal e com Espanha. É verdade. Em 2015 e novamente em 2018.
sucede que em 2019 os reguladores energéticos espanhol e francês chumbaram o projeto do MidCat. Chumbaram. E desde então a França tem-se oposto com mais argumentos de natureza económica e com mais argumentos de natureza ambiental, suscitando os impactos ambientais da passagem pelos Pirineus e suscitando os argumentos económicos que estiveram na base do chumbo por parte dos reguladores espanhol e francês. Portanto, este projeto não se ia realizar. É verdade. Tinha sido acordado em 2014, em 2015 e em 2018. Mas não se ia realizar. Foi chumbado pelos reguladores. A França estava contra. O presidente Macron, nas últimas semanas, em várias ocasiões, explicou que a França era contra o MidCat. E, portanto, aquilo que nós conseguimos a semana passada foi substituir este projeto que não se ia realizar, tinha sido chumbado, apesar de ter sido acordado anteriormente, mas não se ia realizar. Trocámos isso por um projeto que se vai realizar. Que liga os mesmos pontos, simplesmente em vez de o fazer por terra, falo por mar, e não vejam que é que isso pode prejudicar o Porto de Sines, por em vez de ser uma interligação terrestre, ser marítima, é exatamente a mesma coisa. Tem, aliás, a vantagem de ligar diretamente ao Porto de Marselha, que é onde se inicia o backbone de hidrogénio europeu, e, portanto, liga-nos à rede europeia de hidrogénio. E, para além disso, deixa de ser um projeto de gás natural, passa a ser um projeto de hidrogénio, que é isso, aliás, que é financiável pela União Europeia, porque hoje em dia a União Europeia já não financia gasodutos de gás natural, e é isso que nos permite utilizar este gasoduto para vender o hidrogénio e os outros gases renováveis que podemos produzir aqui em Portugal. Se fosse uma questão de gás natural, nós serviríamos apenas de ponto de passagem. Receberíamos o gás natural em Sines e vendíamos-o. Éramos apenas um local de trânsito. Com o hidrogénio e com outros gases renováveis não é assim, nós produzimos-los cá. Este pipeline vai servir para vendermos um produto que nós vamos produzir e, portanto, tem muito mais valor acrescentado. Cria riqueza em Portugal. É muito melhor do que o MidCat, Sr. Deputado. Eu sei que lhe custa reconhecer isto, mas aquilo que conseguimos a semana passada é um projeto muito melhor do que aquele que estava previsto e que, de resto, já se sabia que não ia acontecer. Portanto, resumindo, foi, de facto, uma vitória importante para Portugal. E espero que, com estes esclarecimentos, seja capaz de o reconhecer, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Secretário de Estado, estamos assim concluídas com esta sua intervenção. É um ponto de ordem à mesa? Faz favor. Uma interpelação à mesa, se me permite. Bom, a senhora deputada do PSD afirmou aqui há pouco que os deputados do PS, pelo menos um deputado do PS, teria exorbitado do tema e preço, que são as conclusões do Conselho Europeu, aproveitando a vinda cá do Sr. Secretário de Estado, mas não foi isso? Desculpe. Sem um pedido de esclarecimento. Senhora deputada, pode interpelar a mesa depois? Bom, eu queria apenas então deixar esta nota, que ficasse registada, que as intervenções dos senhores deputados do PSC focaram-se exclusivamente no tema do gasoduto, que não consta das conclusões do Conselho Europeu, senhora deputada. Desculpe, caros colegas, senhora deputada, interpela lá à mesa, faz favor. Não há nenhum debate aberto. Se quer interpelar a mesa, interpele, faz favor. Diga, e por que motivo? Diga. Uma interpelação à mesa, porque disseram aqui coisas, foram proferidas aqui palavras por um senhor deputado do Partido Socialista que não são a realidade. O que eu disse foi que as interpelações que os deputados do Partido Socialista estavam a fazer não eram pedidos de esclarecimento, eram auxílios ao senhor Secretário de Estado. Não falei sobre estarem na agenda ou não do Conselho. O que eu disse foi que não havia nenhum pedido de esclarecimento. Estamos esclarecidos. Eu gostaria apenas, para terminar este debate, que estive aqui a consultar o regimento da Assembleia, estive a consultar a lei de acompanhamento, estive a consultar o regimento da nossa Comissão e a nenhuma delas há qualquer limitação à forma como cada um dos deputados pode, deve e quer intervir. Portanto, Sr. Deputado, não há aqui nada no regimento que diga que o Sr. Deputado é obrigado a fazer pergunta ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado tem um tempo de intervenção que utiliza nesta reunião, aliás, fala aqui em reuniões, e, portanto, da forma que entende. Portanto, qualquer imposição que pretenda levar um deputado a intervir de determinada maneira será uma claríssima violação, quer da lei, quer do regimento, quer do nosso regulamento, Sr. Deputado. Portanto, é um não assunto. Desculpe, mas é um assunto, com todo o devido respeito, estes debates servem para a fiscalização política do Governo no âmbito da União Europeia. E os senhores deputados do Partido Socialista não estiveram a fiscalizar o Governo, estiveram a defender o Governo. A sua opinião, senhora deputada, que é muito respeitável, mas que cada um dos senhores deputados é tão respeitável quanto a senhora e tem inteira liberdade de intervir como achar conveniente. Portanto, eu lamento este final de debate, mas de qualquer modo agradeço ao Sr. Secretário de Estado e a intervenção dos seus deputados, a forma calorada com que o fizeram, revela a importância do tema
E, portanto, creio que foi, e repito, um debate bastante esclarecedor para todos nós. Portanto, agradeço a todos. Fazemos uma breve pausa de 2 ou 3 minutos, peço que não se ausentem e que temos ainda uns breves minutos de continuação dos nossos trabalhos na segunda parte.